nosso segundo vídeo da nossa segunda série sobre ondas eletromagnéticas. Eu quero falar um pouquinho sobre a transmissão de informações, a transmissão de dados, sem que seja necessário cabo algum. E isso, nós estamos falando de muito tempo atrás. Não existia Bluetooth, Wi-Fi, nem nada nesse aspecto. Então, descobriu-se a eletricidade. Após a descoberta da eletricidade, até hoje, o que nós temos é eletricidade é transmitida através de fios. Para todo mundo, ok, todo mundo sabe disso. Eletricidade é transmitida por cabos, condutores, de preferência. Senão, a eletricidade não é transmitida. Então, nós temos cabos com condutores que transmitem a energia elétrica, propriamente dita. E só que os físicos, os cientistas, os estudiosos, eles pensaram, será que seria possível transmitir a energia elétrica sem que fosse necessário um monte de fios? Então, a partir desse pensamento, ou dessa pergunta, desse questionamento, várias pessoas, vários cientistas, vários físicos se lançaram na saga de buscar uma alternativa para a transmissão da energia elétrica sem que fosse necessário cabos condutores de energia elétrica. Foi nesse momento que um físico muito famoso, Heinrich Hertz, é o nome alemão, é difícil de pronunciar, mas nos lançamos aí na saga da pronúncia do nome Hertz. Então, em 1888, Hertz tentou fazer a transmissão de energia elétrica sem cabos. Então, o que ele fez? Ele montou um circuito. Nesse circuito, com capacitor, com tudo que o circuito tem que ter, e ali dentro do circuito ele criou um polo positivo e um polo negativo. Quando ele ligava esse circuito, eu vou colocar uma imagem para que vocês consigam visualizar. Quando ele fechava a chave do circuito, era transmitida uma corrente elétrica entre os polos positivos e negativos do circuito. E a uma certa distância tinha outras duas esferas ligadas, só as duas esferas ligadas entre si, e quando ele acionava aqui, ele queria transmitir essa eletricidade para o lado oposto. E ele percebeu que quando ele ligava o circuito, essa energia ela era transmitida do outro lado, do lado oposto, entre as esferas. Foi então que, por indução, Hertz ele conseguiu transmitir uma onda de rádio, sem saber que era uma onda de rádio, pela primeira vez na história da humanidade. Então, o objetivo dele não era transmitir uma onda de rádio, e sim era transmitir eletricidade. Só que ele acabou conseguindo transmitir uma onda de rádio através da indução. O experimento de Hertz comprovou o que no futuro Maxwell
James Maxwell teorizou sobre a questão da indução. Um campo eletromagnético induz um campo elétrico, e um campo elétrico induz um campo magnético. Então, lá na frente, Maxwell comprova matematicamente que, de fato, isso é regra, é um padrão. Por isso que a física é dita como uma ciência exata, porque dentro dela existem vários padrões. No entanto, existem também coisas que não são padrão, que fogem da realidade, princípio da incerteza e assim por diante, mas isso é filosofia minha, coisas da minha cabeça, papos de roda de amigos. Então, o experimento de Hertz nada mais foi do que a primeira forma de comunicação sem cabos da história da humanidade. Por que eu disse sem cabos? Porque na época já existiam os teleféricos. Como que funcionavam os teleféricos? Existiam cabos que ligavam, atravessavam o Oceano Atlântico, submersos no oceano, que ligava a Inglaterra aos Estados Unidos e vários pontos importantes, capitais mundiais importantes. E eles se comunicavam pelo telégrafo. E o telégrafo tinha que, quem utilizava o telégrafo, geralmente era uma pessoa que conhecia o código Morse. O código Morse nada mais é do que uma linguagem, uma forma de comunicação inventada por militares para se comunicar sem que o outro decodificasse, e acabou que virou, depois da finalidade, nós sempre temos isso. As invenções começam geralmente com uma finalidade militar e só depois de um certo tempo passa para utilização civil. Eu posso citar vários exemplos para vocês, mas por enquanto vamos nos ater ao nosso cronograma. Então, o telégrafo, ele funcionava bem. O telégrafo era como um tipo de comunicação efetivo. Só que não era dispendioso usar o telégrafo. Pensa em colocar o mundo, pega uma bolinha de gude, enrola bastante barbante nela e nós teríamos um mundo através dos telégrafos dessa forma. Ainda bem que os telégrafos foram abolidos. E para isso foi inventada uma nova forma de transmitir ondas eletromagnéticas. Nós vamos dar continuidade no nosso terceiro vídeo sobre esse assunto. Até mais!